Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Atílio Faoro, estou gravando esse vídeo para a Associação dos Devotos do Sagrado Coração de Jesus, com o objetivo de difundir cada vez mais a devoção ao Sagrado Coração de Jesus no nosso querido Brasil. Eu lhe convido a acompanhar este vídeo até o fim e para aprofundar cada vez mais o conhecimento dessa maravilhosa devoção que é a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Nessa semana eu quero confessar para você que eu recebi duas notícias que me deixaram ao mesmo tempo tristes e ao mesmo tempo preocupado, porque foram de duas situações completamente diferentes e duas reações completamente diferentes. A primeira notícia que eu recebi é um amigo que me telefona e me diz o seguinte: olha, recebi uma carta de uma pessoa com quem ele tem relações, dizendo que ela tem câncer e que em função do câncer, e tem 65 anos essa pessoa, é um homem, ele decidiu suicidar-se e disse: eu não posso viver com esse câncer, eu prefiro suicidar-se, prefiro suicídio, suicídio puro e simples. Então ele está se despedindo e preparando tudo para se suicidar. Eu pensei, meu Deus, que situação está o mundo. A pessoa tem um câncer e prefere suicidar-se para não ter o sofrimento que vem pela frente desse câncer. Na mesma semana, que foi a semana passada, eu recebi uma outra notícia de uma jovem mãe que tem apenas 22 anos, ela teve um filho e esse filho nasceu com não é uma doença, é uma lesão, que ela nasceu com lábio liporino, quer dizer, aquela falha no lábio onde não tem osso, não tem estrutura e tem uma falha muito terrível, chocante até no lábio. É uma coisa que acontece. Então, essa mãe, ela não perdeu nenhum momento a confiança. Ela aceitou de uma maneira, assim, eu diria, santa, a aprovação que Deus tinha mandado. Então eu estava pensando, mas meu Deus, são duas pessoas que têm diante de si o sofrimento. Uma aceita e outra não aceita. E aí eu fui ler a ladainha do Sagrado Coração de Jesus e encontrei esta invocação que diz assim: Sagrado Coração de Jesus, feito obediente até a morte, tende piedade de nós. Feito obediente até a morte, quer dizer, nosso Senhor Jesus Cristo já sofreu antes por nós e Ele nos não só sofreu, mas Ele ensinou a sofrer. Então eu fui procurar um autor espiritual e esse autor, ele comenta de maneira muito simples o que é o modo de enfrentar a dor. E eu creio que você, que está me ouvindo, conhece também, infelizmente, casos de pessoas que se desesperam diante da dor. Desespero não é propriamente, ainda não sofreu, mas está na perspectiva de sofrer e já pensa em suicídio, como este pobre coitado, que entrou num ciclo de depressão e não vê outra coisa como solução para a vida dele, senão o suicídio. Quer dizer, ele vai para o inferno, né? Ele prefere morrer e ir para o inferno. Mas não vou julgá-lo, eu vou apenas dizer que este caso pode passar-se e, portanto, é preciso que nós façamos uma explicação aqui e como é que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus poderia salvar este homem.
E como a devoção ao Sagrado Coração de Jesus está no coração dessa jovem mãe que aceitou o sofrimento. Ou seja, eu quase diria que a humanidade está dividida em dois. Aqueles que seguem o Sagrado Coração de Jesus e que aceitam o sofrimento, e aqueles que não aceitam o sofrimento e não seguem o Sagrado Coração de Jesus. Exagerando um pouco, simplificando um pouco, é exatamente assim. Veja, por exemplo, aqui essa estampa que nós estamos distribuindo do Sagrado Coração de Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo sofreu tudo. Eu vou comentar agora o sofrimento dele na paixão. Mas, saturado de opróbrios, diz aqui, obediente até a morte. Nosso Senhor Jesus Cristo sofreu obediente até a morte. Eu vou explicar o que é isso na devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Nós também temos que ser obedientes até a morte. E como ele foi obediente, indicando o coração dele, nós também deveríamos dizer: eu quero ser obediente até a morte a aquilo que seja a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, do meu Pai do céu, né? Nossa Senhora está aqui para nos proteger, nos acompanhar. Esta estampa deveria estar em sua casa, viu? Se você ainda não tem, eu recomendo que você a peça pelo 0800 608 6247. Você pode pedir nos horários que estão indicados. Então, essa entronização do Sagrado Coração de Jesus na sua casa, dessa estampa maravilhosa dos dois corações, também tem que estar na nossa alma, porque não adianta só colocar na parede. Ela está na parede, mas não está na nossa alma. Então eu quero convidar você a ir até o fim deste vídeo. Me acompanhe até o fim desse vídeo para ver como você pode colocar o Sagrado Coração de Jesus na sua alma. E isso é mais importante, em certo sentido, do que colocar na parede. É muito importante que você tenha na parede, por isso que eu estou recomendando. Você pode ligar pelo 0800 608 6247, você recebe a sua estampa gratuitamente em casa. Faz uma moldura, coloca onde você quiser, mas é preciso colocar esses dois Sagrados Corações no seu coração. Então, por que eu escolhi esta invocação, feita obediente até a morte? É porque quando a gente quer entender o que acontece com o Sagrado Coração de Jesus e como que o Sagrado Coração de Jesus transforma a nossa alma, nós devemos ir ler aquilo que está na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo no horto. Quando ele estava no Horto das Oliveiras, já começa por aí, ele antes de morrer, antes de ir para a cruz, ele quis meditar a paixão dele. Isso nós deveríamos fazer frequentemente. Quer dizer, não só a gente dizer: eu sei que eu vou sofrer, eu sei que eu vou ter uma operação, eu sei que eu vou ter um câncer, eu sei que eu vou ter qualquer imprevisto. Prepare-se para o imprevisto. A primeira coisa, faça como nosso Senhor Jesus Cristo foi para o horto. E nosso Senhor Jesus Cristo foi para o horto para examinar todos os sofrimentos que ele ia ter. E segundo as piedosas devoções, nosso Senhor Jesus Cristo no horto, ele fez passar diante dele todas as almas criadas, todas, inclusive eu, você, perdão que diga eu, mas você e eu, passamos todos desfilamos diante do Sagrado Coração de Jesus ali no Horto das Oliveiras. E ele pensou em cada um de nós e ofereceu a morte na cruz por cada um de nós. Por isso que se diz que para nosso Senhor Jesus Cristo não tem ninguém anônimo. Nós não somos anônimos. Ele pensou em nós em todos aqueles momentos que ele estava na paixão. Então a primeira coisa que nós devemos imaginar é nosso Jesus Cristo sozinho. Isso é outra coisa, ele ficou abandonado, os apóstolos fugiram, o São Pedro, que disse poucos momentos antes, ele disse: Senhor, eu jamais vos abandonarei,
né? E Nosso Senhor diz: Pedro, Pedro, o galo não vai cantar dentro de pouco, que você me renegará 3 vezes. Imediatamente, esse homem que tinha dito: eu não vos negarei, e os apóstolos, os outros também, tinha acabado há pouco a Santa Ceia. Eles tinham saído da Santa Ceia, e quando viram, Nosso Senhor pediu: venha comigo os 3 discípulos mais amados, pediu: fiquem comigo aqui para rezar comigo. Eles foram dormir. Então, nós também, muitas vezes, tudo isso é uma aplicação concreta para a nossa vida. Nós, na hora de nos prepararmos para a dor, para o sofrimento, nós dormimos. E depois, quando vem o sofrimento, nós não estamos preparados. Por que não fazemos como Nosso Senhor, que se preparou para o sofrimento? O sofrimento, eu vou dizer agora, ele foi feito, ele foi permitido por Deus, a partir do pecado original, para nos aproximar de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode dizer, a vida, aliás, todo mundo sofre, só que aqueles que sofrem sem o conforto da religião, sofrem no desespero, como este pobre homem que, vendo o câncer pela frente, está preparando o seu suicídio. E aqueles que sofrem por amor à religião, que têm o conforto da religião, o conforto do Sagrado Coração de Jesus, e que querem morrer unidos a Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual é o exemplo que nos deu o Nosso Senhor Jesus Cristo? Ele sofreu e ele saiu 3 vezes da agonia. Ele veio e disse aos apóstolos: será que vocês não podem me acompanhar durante 1 hora? Então também fica aqui uma coisa: será que nós não estamos querendo acompanhar Nosso Senhor Jesus Cristo, que manda a nossa cruz, que permite a nossa cruz? Porque Nosso Senhor disse também, e aqui está a parte importante que eu quero que você guarde, eu até vou pôr esta oração aqui na descrição do vídeo. Nosso Senhor fez esta oração: Senhor, afastai de mim, se possível, este cálice, mas faça-se, porém, a vossa vontade e não a minha. Então, esta oração, ela completa, por assim dizer, a oração do Pai Nosso. No Pai Nosso a gente diz: fazer a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aqui é uma coisa seguinte: esta oração é para aqueles que estão numa situação de provação, de dificuldade, de desânimo, de prova, de contrariedade, porque a vida tem isso. Rezar esta oração: Senhor, aliás, Nosso Senhor diz Pai, quer dizer, dirigindo-se Ele como segunda pessoa da Santíssima Trindade: afastai de mim este cálice, se possível. Vejam que coisa curiosa, ele coloca de uma maneira condicional: se possível. Nós também devemos dizer Pai, ou Mãe, a Nossa Senhora que está aqui: Mãe, se possível, afastai este cálice. Mãe, o Pai, se possível, afastai este cálice, mas faça-se, porém, a vossa vontade e não a minha. Então, a segunda parte da oração é uma aceitação da vontade de Deus. Então, nesses 2 exemplos que me tocaram muito essa semana, a gente vê no primeiro exemplo, no primeiro caso, um homem que decide suicidar-se porque tem um câncer pela frente, a gente vê que ele não quis aceitar a vontade de Deus. E isso torna a vida impossível. Quando a gente não quer aceitar a vontade de Deus, aquilo que Deus decidiu para nós, é sempre o melhor, né? Então, rezemos esta oração. Eu vou colocar aqui, convidando a você para participar dessa campanha com esta oração, que é uma oração condicional, mas ao mesmo tempo de aceitação da vontade de Deus. Me faz lembrar, aliás, uma frase de Santa Teresinha,
que completa muito este pensamento. Santa Teresinha diz assim: o que Deus quer, eu quero. Também é uma jaculatória que nós devíamos fazer. O que Deus quer, eu quero. Se Deus quer me mandar um câncer, eu quero. Se Deus permite que o meu filho seja com o lábio liporino, eu quero. Senhor, seja feita a vossa vontade e não a minha. Então, isto é o comentário que eu queria fazer, e aqui a gente vê a maravilha que é a vida de um católico que tem devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela coloca em ordem a nossa alma, o nosso coração, os nossos afetos. Nós não temos medo do que acontece, não temos pânico do que acontece. E isso vai muito contra o espírito de hoje, por onde todo mundo tem medo do futuro, tem medo do que pode acontecer. Nós estamos nas mãos de Deus, confiamos em Deus, e eu lhe convido então a participar dessa iniciativa. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Como lhe disse, a meta, o objetivo, a missão desta campanha é que o Sagrado Coração de Jesus e a verdadeira devoção ao Sagrado Coração de Jesus seja conhecida em todos os lares brasileiros. Eu lhe convido, portanto, que você também compartilhe este vídeo, deixe seu comentário ajudando a ampliar a repercussão dos nossos vídeos. Inscreva-se no canal se você ainda não está inscrito, recomende este vídeo para outros e também este canal para outros, e faça com que o Sagrado Coração de Jesus não apenas seja uma estampa que está na parede e que deve estar na sua parede, não é que não deve estar na sua parede essa estampa, e se você ainda não tem, você não está tendo a proteção do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria em sua casa, você pode sempre pedir isto, como lhe disse, pelo 0800 608 6247, mas eu quero muito que também o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria estejam no seu coração hoje e sempre. Muito obrigado, até o próximo vídeo, se Deus quiser.